quarta-feira, 9h30 da noite, no Campeão del Siglo, jogam Peñarol e Botafogo. Fala aí, Alan. Eu até brinquei na semana passada, né? Igual tem candidato que não pode falar que é candidato antes do período eleitoral, fala que é pré-candidato, o Botafogo é pré-finalista da Libertadores 2024, né? Só não pode falar que é ainda porque não teve o jogo da volta. O jogo da volta nessa quarta-feira às 9h30 da noite, horário de Brasília, que vai ser transmitido pela TV Globo para todo o Brasil. Se você não tá com televisão, com antena de televisão por perto, pode ver pelo Globoplay. A Globo transmite o sinal dela de graça para todo o Brasil na internet pelo Globoplay. E a opção paga é o Paramount Plus, que é um serviço de streaming, tem também canais pay-per-view nas operadoras de TV por assinatura. Agora é o seguinte, né? O Botafogo tá muito perto, tá tão perto dessa final que para mim ele já tá lá, né? Já tá com passagem comprada para Buenos Aires. Porque para ele não ser finalista, Marinho, você vai falar o regulamento e tudo mais, precisa de uma pipocada muito maior do que foi o Brasileirão 2023, que o Brasileirão é ao longo dos dias, né? Teria que ser concentrada em um dia só. Não vai acontecer. O Botafogo tá jogando muito, tá com sorte também, coisa que faltou no ano passado. A gente viu contra o Bragantino, quando precisa, um negócio acontece. E Peñarol e Botafogo é um jogo que, na minha opinião, é muito mais perigoso pro Botafogo, no sentido de confusão, de torcida brigar com torcida, de tentarem, sei lá, invadir campo e de tentarem tirar jogadores do Botafogo da final do que pelo resultado. Então o Botafogo, na minha opinião, tem que ser muito mais cauteloso com suspensões, cartões vermelhos, porque tem uma final dia 30 de novembro e precisa pensar nela sempre que for provocado de algum jeito. O Peñarol, infelizmente, representa esse tipo de futebol baixo no continente sul-americano, e a gente já viu os casos causados pela torcida deles aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, Botafogo, vai com cuidado, vai com calma, que a final tá logo ali. E é exatamente isso que o Botafogo está pensando. Eu já vou te trazer as informações, Alan, que concordam com exatamente isso que você falou. Mas primeiro, eu quero ler a mensagem da Mariana Andrade, que mandou que o palpite dela é final brasileira na Libertadores e final argentina na Sul-Americana. Daqui a pouquinho no ao vivo a gente vai falar da Sul-Americana. Valeu, Mariana, pela tua participação. E o Matheus mandou um vai Corinthians. Falamos do Corinthians lá no começo do programa. Vamos falar daqui a pouco no ao vivo também. O nosso chat que está movimentado, siga participando, eu estou de olho, sempre que possível, dou aquele pitaco no chat mais uma vez aqui no Onde Assistir. Se chegou ali no chat, já deixa o teu like e já te inscreve no canal do All Sport, está ali digitando, aproveita o embalo, tudo é pertinho, tudo é fácil, para não perder nenhum conteúdo. Alan Simon, te liga só, última pergunta, minimamente difícil, essa é mais fácil ao longo do programa, respire e confere. Quantas vezes... Atenção. Na história, o Peñarol venceu o Botafogo. Nossa, Peñarol e Botafogo. Eu não lembro nem quantas vezes eles se enfrentaram, para te falar a verdade. Mas, não foram muitas. Então, dá para dar essa dica de quantos jogos eles fizeram? Não, tu vai saber. Não. Então é uma. Não, zero. O Peñarol nunca venceu o Botafogo, nunca. Mas eles se enfrentaram o quê? Na Libertadores dos anos 60? 5 vezes, eu não tenho todas as datas, mas foram lá muito antigos os jogos realmente. 5 confrontos na história, 2 vitórias do Botafogo e 13 empates. Esse é o histórico de Botafogo e Peñarol em seus enfrentamentos. Nunca aconteceu. Eu tinha que ganhar uma, né? Eu não ia acabar o programa, rolou um meio certo, um certo alguma, eu tinha que vencer nessas perguntas pegadinha tradicionais do Onde Assistir. Vamos explicar o regulamento para quem está vendo o corte. Eu acabei de falar, quem está vendo ao vivo, não estou ficando maluco, que depois o programa é fatiado e tem muita gente que vê só as partes cortadas. Regulamento não tem saldo qualificado. O Botafogo fez 5-0 no jogo de ida. Então, para classificar, o Botafogo pode vencer, pode empatar, pode perder por 4 gols de diferença, pode perder por 3 gols de diferença, pode perder por 2 gols de diferença, ou pode perder por 1 gol de diferença, que de qualquer forma ele avança. Se o Peñarol devolver 5 de diferença, ganhar por 5 de diferença, leva a decisão para os pênaltis. Para o Peñarol passar sem pênaltis, meu amigo, o Botafogo tem que tomar 6 de diferença. 6, é uma coisa que não acontece todo dia para nenhum time de futebol. Então, essa é a esperança da equipe uruguaia. Alan, eu falei que o Botafogo estava pensando que nem tu, né? Porque é o seguinte, o Botafogo, ele está pensando seriamente em preservar jogadores desse duelo. Não apenas por causa do Campeonato Brasileiro, mas porque o John,
o Barbosa, o Gregory, o Luiz Henrique e o Igor Jesus, eles têm 2 cartões amarelos. E se eles receberem o terceiro, eles ficam fora da final. A final é jogo único. Não tem final jogo de volta, é apenas um jogo no Monumental de Núñez. Então o Botafogo pode tirar esses 5 jogadores da equipe para evitar que um amarelo besta, um amarelo bobo, já que o Peñarol é um time de provocação, é um time de combate, possa tirar um jogador importante da decisão contra Atlético Mineiro ou River Plate. Então essa situação pode fazer o Botafogo começar com 5 reservas já na arrancada. O Gatito Fernandes ou o Raul são as opções para o gol, caso poupe o John. Adrielson ou Lucas Alter para a zaga. Danilo Barbosa e Alan, as possibilidades no meio de campo. Tem o Matheus Martins, o Carlos Alberto e o Oscar Romero para jogar na ponta e o Tiquinho Soares para jogar no ataque. Isso em o Arthur Jorge, preservando esses jogadores que estão com 2 cartões amarelos. O discurso do Peñarol, ele é praticamente de sim, já estamos fora. Mas a única chance de conseguir motivar esse elenco veio da imprensa, porque a imprensa uruguaia já colocou o Peñarol fora, está eliminado, não tem chance, vergonha, passou, fez vexame no Brasil. Então, responder às críticas é a motivação do Peñarol, se não chegar a classificar, quer vencer o Botafogo para mostrar que o que aconteceu no jogo de ida não é a realidade do time deles. Então, essa é a situação para o Peñarol receber o Botafogo lá em Montevidéu. Alan Simão, dá o teu palpite, o que tu acha que vai acontecer nesse duelo? Vai ganhar o Botafogo de novo. O Peñarol é horrível. O Peñarol é horrível. Tem que pensar isso. O Botafogo pode... A Mariana falou aqui, a Mariana Andrade, se o Botafogo não colocar os reservas em campo, será burrice, porque os reservas são muito melhores que os titulares do Peñarol. E é verdade. O Peñarol só tá aqui porque o Flamengo do Tite estava horrível também. E permitiu perder um jogo no Maracanã. E não conseguiu fazer um gol nesse time horroroso do Peñarol. Você vê o jeito que o Botafogo fez gol no segundo tempo. O Peñarol não quis jogar no primeiro tempo. Tentou barrar o tempo todo. Se tivesse tido êxito, poderia até sonhar com uma classificação, mas você não consegue fingir para sempre, né? Tem times como o Boca Juniors do ano passado que até consegue fingir e chegar na final. O Peñarol não conseguiu, porque o Botafogo tem um time mais preparado do que era o Palmeiras ano passado contra o Boca. Mas, olha, é o seguinte, esse jogo para mim é a cara e o jeito de mais uma vitória do Botafogo. Vai ter resposta nenhuma para imprensa nenhuma, não. E o Peñarol vai ter que estudar por que tomou uma paulada tão grande assim no Botafogo. Que isso, time horrível. Atenção, torcedores do Botafogo. Esse é o momento para vocês ficarem preocupados. Eu vou lembrar aqui no Onde Assistir que um discurso forte destes, um discurso incendiário, como esse que você acabou de ver, antecedeu um jogo da seleção italiana, em que Alan Simão proferiu a seguinte colocação: a seleção italiana é lamentável. O que aconteceu em campo? A Itália foi lá e venceu o jogo. Ele acabou de dizer que o Peñarol é horrível, então preocupem-se, botafoguenses, com a capacidade de zica do meu querido Alan Simão, que está aqui do meu lado. Preocupem-se. Mas feita a brincadeira, eu quero dizer que eu estou contigo no palpite. Eu acho que o Botafogo vence, tá? Acho que o Peñarol pode até vir motivado, mas vai ser o ruim motivado, né? Que não muda nada. O ruim com vontade, o ruim sem vontade, não vai ser uma grande diferença, né? Então o Botafogo reserva é muito melhor do que o Peñarol. Então o Botafogo vence. O Peñarol não tem que estar aí. É o elefante em cima do poste, né? A gente não sabe como ele chegou lá, mas ele vai cair. Entendeu? Não é a turma do Peñarol, não é a semifinal da Libertadores. E teremos a final brasileira entre Galo e Botafogo na Argentina para testar a capacidade de colocar gente dentro do estádio, porque eu tenho minhas dúvidas da condição de lotação do mundo. Tu acha que vai lotar o Monumental com a final brasileira em Buenos Aires, Alain? A gente fez essa pergunta numa edição anterior, você colocou 20 mil, eu coloquei 30 a 40, né? Eu acho que 30 mil coloca, mas 80 mil não. Por aí. Nem de jeito nenhum, né? A metade de jeito nenhum.